Olá pessoal, vamos falar, da formação do Estado moderno. A intenção nossa é destacar, a origem do termo Estado, como surge o Estado contemporâneo, quais foram os principais pensadores, filósofos que contribuíram com ideias para a criação do Estado contemporâneo e que ideias sobre o Estado se consolidaram e permaneceram vivas, até os nossos dias. Vamos falar as origens do Estado, desse conceito. Muito importante, a gente se colocar na ideia de que Estado é uma criação, do homem, da humanidade. Nós criamos esse conceito, de Estado. Voltando lá para o início da civilização, nós éramos um animal, como os demais, caçávamos, comíamos, e continuávamos, dia após dia nesse ciclo biológico. No momento que o homem percebe que ele pode se agrupar, ele pode criar uma estrutura, e essa estrutura vai ser favorável a ele em termos de sobrevivência e depois em desenvolvimento, ele cria, um conceito já de Estado. Primeiro, tribo, a família, a tribo. Se fixa na terra, ele vai se desenvolver, ele vai criar ferramentas, ele vai domesticar animais, ele já não mais precisa sair para caçar, ele pode criar os animais para o próprio alimento. Então, é toda uma característica, da civilização humana. E com o passar do tempo, esses agrupamentos vão evoluindo e vão dando origem a novos agrupamentos, agrupamentos do agrupamento. Não mais só a família, não mais a tribo, mas já uma região, inicialmente uma cidade, depois um conceito maior de Estado. Mas é uma abolação nossa. Nós criamos esse conceito e atribuímos a esse Estado várias prerrogativas de atuar sobre a nossa vida. Ou seja, a gente perde muito da nossa liberdade individual em prol, evidentemente, de uma coletividade. Sabemos que somos fracos sozinhos. Não somos o animal mais forte, não somos o animal mais rápido, evidentemente somos o animal mais inteligente, ou pelo menos com a maior capacidade de adaptação, isso com certeza, a gente se adapta, a gente percebe isso e o homem percebe que ele precisa viver em grupo. Lá na antiguidade, a gente pode destacar alguns impérios, e vale a pena dizer aqui que não dá para aprofundar na área oriental, estou falando mais aqui Oriente para o Ocidente, aqui, egípcio, babilônico, sumério, o persa. O grego ele não foi um império, mas merece destaque pelo papel das cidades-estado, que tiveram força. A Macedônia, o próprio Império Romano, o Bizantino. Nós tivemos um conceito, depois aí o Reino dos Francos, que é as dinastias Merovíngia e Carolíngia. Dentre os reinos germânicos, os francos, que se situavam na Gália, formaram um grande império que estabilizou a Europa Central por um período e expandiram o cristianismo entre os bárbaros, os chamados bárbaros, que eram aqueles que não eram os romanos, já ligados ao cristianismo. E Clovis foi o primeiro rei franco daquela dinastia merovíngia. A dinastia recebeu esse nome por causa de um ancestral de Clovis, chamado Meroveu, que reinara em uma das tribos francas. Veja que é das tribos, e aí, por sinal, está muito ligado a dinastias, dinastias ligadas a pessoas, a famílias. Clovis estabeleceu sua capital na antiga cidade romana, Lutetia Parisium, que mais tarde é Paris. Ele converteu-se ao catolicismo em 496 e, com a ajuda da Igreja Católica, organizou e ampliou seu reino. Não havia uma noção de Estado, não havia noção de Estado. Eles entendiam que o poder e o reino eram propriedades particulares do soberano. Aquilo que eu falei, uma evolução do conceito de família,
né? Só que aí a família mandava em outras famílias. A dinastia era marcada nessa época por uma desordem, violência, assassinatos, traições constantes, enfraquecendo a autoridade do rei. Foi a criação do cargo do prefeito do palácio, né, ou mordomo do paço, que era um membro da aristocracia que cuidava da administração do reino. Aí passou-se a dar um cuidado, aí já começa a aparecer a figura de um estado dissociado da família, seria um funcionário permanente. É muito importante ver que lá atrás, né, os reinos eram feitos sempre ligados à família, porque se esperava que não houvesse traição, mas havia, né, casos clássicos de traição. É um Estado moderno, né, unitário e dotado de um poder próprio. Ele vai nascer na segunda metade do século XV, na França, né, depois Inglaterra e na Espanha, e mais tarde na Itália, né. É muito importante dizer, na França, faltou dizer aqui, Portugal é um dos primeiros países a se consolidar como Estado, né? A gente fala aqui porque Portugal se havia esquecido um pouco, mas vamos destacar Portugal também. E foi isso que fez com que Portugal se lançasse, né, a ser dono de metade do mundo junto com a Espanha, né, como a gente fala. Surge basicamente da crise do sistema feudal. Bom, é só para a gente lembrar, né? A gente saiu da tribo, passou por aqueles impérios, né? Aqueles impérios eles vão sofrer uma grande derrota, principalmente com a queda do Império Romano, né? Com a queda do Império Romano vai ascender, né, o sistema feudal. O sistema feudal ele basicamente era, né, de uma região, né, uma determinada região, um feudo, né, tinha um senhor feudal que mandava ali. Essa é a ideia, né? E existe uma relação de senhor e vassalo, né, ou seja, o vassalo é que obedece ali ao senhor feudal. O vassalo normalmente ele ganha algumas benesses do senhor feudal. Ainda existe o povão que não ganha nada, né? Vai acontecer alguns fatos, né, importantes, né? Na queda, no fim do feudalismo, nós tivemos a peste, né? A doença, tivemos alguns, mas principalmente vai acontecer uma coisa interessante. Assim, e durante o feudalismo, a força da igreja, né? A igreja é muito importante, a igreja católica, porque ela sai, né, de oprimida lá, né, na Palestina, tal, invade Roma, se torna a religião do Império Romano e com isso se torna um poder muito grande, né? E o que vai acontecer também é que vai começar a surgir, até por um enriquecimento em função do comércio, uma tal burguesia. Quem é a burguesia? É um pessoal que tem dinheiro, né, tem recursos, mas não tem terras, né? O senhor feudal, veja bem, é caracterizado, né, no feudalismo o poder em função das terras. Então a pessoa tinha terra, as pessoas plantavam na terra dele, então ele tinha, né, o alimento, ele garantia a segurança promovendo, né, um mini exército, muitas vezes até com os camponeses, ou então através de mercenários, mas ele tinha ali um grupo que era fiel a ele. O burguês ele não está preso a um feudo. Então, ele vai morar numa cidade e ele quer comerciar com todo mundo. Então, ele não está muito afim do senhor feudal, não. Então, ele prefere esvaziar o poder do senhor feudal, né, e transferir esse poder para um rei só. Né? Aí vai entrar em campo o absolutismo. E é o absolutismo que vai dar cara do Estado moderno, inclusive com seus pensadores, né? Principalmente Maquiavel, né? Que vai falar sobre o Estado moderno. Com isso, é lógico, precisava ter um esvaziamento do poder da igreja, então vai haver muita briga entre esses governantes, inclusive na Inglaterra, Henrique VIII vai criar uma nova igreja,
uma Igreja Católica dissociada do Papa, vamos chamar assim, não mais romana. E a partir daí começa a surgir o conceito de soberania, né? De um governante. E esse governante tinha o direito de fazer valer suas decisões perante os súditos, né? Então, a monarquia absolutista, no metade do século XV, é que vai ter o conceito que nós temos de Estado hoje. Então, passado aí 500 anos, basicamente, 500, 600 anos, nós estamos falando nesse tipo de Estado que nós temos hoje. Então, não é tão atual, né? A gente, em termos de história, ainda estamos aprendendo a viver em grupo. Então, Estado, né, significa situação permanente de convivência dos membros de uma sociedade política, né? O termo aparece pela primeira vez em 1503 no livro Príncipe de Maquiavel, né? Um livro que eu recomendo muito a leitura, embora pareça um pouco cansativo pelos termos antiquados, mas muito atual nas suas ideias. Acreditado a Maquiavel ele ser uma pessoa do mal, mas não é verdade, né? Maquiavel foi um professor de gestão pública. Então, ele simplesmente estava ensinando, né, aos médicos, né, como governar, né, como é que deveria se portar um príncipe. E ele tem essa ideia, né, que os fins justificam os meios. Né? Aí vem esse adjetivo maquiavélico que nós utilizamos hoje, talvez uma grande injúria, né, contra o próprio Maquiavel. O termo Estado é usado para fazer referência a inúmeras formas de articulação do poder nas sociedades. E não há mais sentido se falar em Estado até antes do Renascimento, como nós falamos. Né? Antes lá não existia Estado, o que existia eram formas de reinos, formas de Estado, a partir realmente, né, do absolutismo e do nosso Renascimento. As civilizações da antiguidade, bem como os reinos medievais, da Europa, eram definidos com base nas relações consanguíneas ou matrimoniais, hereditariedade, parentesco, né, casamentos. A soberania estava associada ao sangue, à linhagem dinástica e não ao território. Então, o casamento e a guerra possibilitavam a união de reinos diferentes. Né? A gente ouve falar dos casamentos que eram feitos entre os reis, né, para poder fechar os pactos políticos. As fronteiras políticas da Europa medieval não eram lineares, pois nela haviam enclaves eclesiásticos e nobiliários, quer dizer, havia sempre uma disputa, entendendo aí o eclesiástico, o papel da igreja como um poder, né, não definido num território, mas presente em toda a Europa. A Europa pós-medieval inventou o Estado sob a forma de monarquias absolutas. Vários pensadores justificaram a criação do Estado para sair do jugo dos senhores feudais. Ou seja, é melhor servir a um do que servir a vários. Então, houve uma unificação do poder nas mãos do monarca, delimitação exata dos territórios e manutenção de exércitos regulares. Né? Importante isso, né? Porque como normalmente o rei, quando não tinha, né, o poder central absolutista, ele dependia muito dos seus feudais. Aí passou a ter o exército do rei, né? Ou, logicamente, do Estado. Mas como no absolutismo Estado e rei se confundem, a criação de corpos estáveis de funcionários burocráticos, né? Funcionários de Estado, não mais das famílias, né? Serviam ao Estado. E alguns instrumentos, né, e características, né, do Estado moderno. Isso é importante, né? O que define o Estado moderno é a burocracia administrativa regular, né? Força militar permanente, leis e sistema de justiça formais e unificados, um sistema tributário único sob o poder do soberano, isso é muito importante, porque, de uma certa forma, como eu disse, cada senhor feudal tinha um sistema tributário e um idioma nacional. Isso fazia, né, a característica do Estado moderno. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, o que é a burocracia administrativa regular, né, ter, né, toda uma parte de corpo permanente, né,
a força militar permanente, deixar de lado, né, os mercenários, leis e sistemas de justiça formais e unificados, né? Ou seja, é importante você ter leis aplicadas por juízes, juízes determinados, né, pelo rei, instrumentos e características do Estado moderno, né, o sistema tributário e o idioma nacional. Né? É muito importante essa característica. Né? A definição de alguns termos importantes, né? O território é um espaço geográfico que delimita a ação e o exercício do poder soberano do Estado. Povo são as pessoas que habitam o território e possuem vínculo jurídico com o Estado. E nação denota um povo que acredita que partilha os mesmos ideais, origens e história. Né? Por vezes a gente ouve falar em uma nação Yanomami, né, indígena, uma nação Y. Nós temos a nação brasileira, né, embora tenhamos características diferentes. Né? Agora, com certeza, o povo é o povo brasileiro porque ele habita um território e possui vínculo jurídico com o Estado. Isso é muito importante, né? Essa reflexão é importante porque senão a gente pode entender que existiria uma outra nação dentro da nossa nação. Isso é muito preocupante, porque isso pode dar origem ao que a gente chama de independência. Como é que se dá a independência de um Estado? Como é que se dá a independência do Estado? Nós passamos por isso em vários países, nós passamos por esse processo, né? Mas a independência se dá pelo reconhecimento de outros países. Né? E hoje se fala muito disso, né? Respeitar as características de um povo. Né? Ou seja, eles são brasileiros. Então não tem sentido criar outro povo. Mas se alguém disser que existe o povo Yanomami, então eles não são brasileiros. Se eles não são brasileiros, eles podem criar e podem se tornar independentes. Então tem que ter sempre uma reflexão sobre isso. Né? É lógico que no nosso país é um país, é uma federação, isso é muito importante. Os estados modernos, eles são divididos em 3 tipos de estado, né? Federação é uma associação de estados que têm autonomia. Esta autonomia que também é dada ao município. Na verdade, numa federação, o mais importante é o município. É até interessante notar a discussão que teve, né, recentemente sobre qual seria o poder dos prefeitos e governadores de atuar, né, na nossa pandemia em relação a restrições e tudo mais. Ora, quem estudou geografia não teria nenhuma dúvida de que compete aos prefeitos e governadores. O presidente da República é um organizador, ele traça políticas públicas, ele não tem a prerrogativa, né, de interferir no município, a não ser que o município vá ferir a Constituição do Brasil, que no caso não toca nesse ponto. Então é muito importante, né? Federação. Existe, né? O Brasil é uma federação, os Estados Unidos é uma federação. Até adotar o modelo americano, né, de federação, o respeito que cada estado, cada governador tem, inclusive dizer, não vou fazer aqui o que o presidente está falando que vai fazer. É independência. A gente vê lá que chegam ao cúmulo, como a gente fala, né? Um estado tem crime com pena de morte, outro estado, o mesmo crime, não tem pena de morte, porque são um conjunto de, né, Estados Unidos da América. Estados. O Brasil também é um conjunto de estados. Parece que não, porque a gente nunca pensou muito nisso, mas essa é a nossa. Existem os estados unitários. Por exemplo, Portugal é um estado unitário. Tem lá um presidente, ele manda no país. O máximo que tem são representantes do presidente ou
né, do governo em províncias que eles podem criar administrativamente, como se cria, por exemplo, uma subprefeitura, né, no município, mas subprefeitura é apenas administrativo, não tem essa função, é um estado unitário. A maior parte dos países são estados unitários. Por isso que é difícil. Na verdade, confederação, federação que deu certo, a gente só vê realmente o modelo americano. Eu acho que é a única federação que tem esse respeito muito grande, né? A gente aqui ainda está discutindo uma coisa que está mais do que pacificado, né? O Estado é soberano, o município é mais soberano ainda. Nem o governador manda no estado, no município, né? Já a confederação é uma reunião, teoricamente, de países ou de estados totalmente independentes. Por incrível que pareça, a Suíça é um exemplo de confederação. São grupos, né, chamados cantões, que seriam totalmente independentes e se juntam para formar a Suíça. Mas é um modelo já mais complicado de governo, talvez mais evoluído. Aquela tal história, né, gente? Aonde aí voltamos lá para a origem de tudo. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Nós estamos na nossa casa. O lar é onde se reúne a família, onde estão as pessoas. Aí a gente vai para um conceito um pouco mais amplo, que é o condomínio. Condomínio é o típico exemplo, né? A gente vive em condomínio porque a gente se sujeita às regras do condomínio, porque entender. E aí existem regras que as pessoas às vezes não compreendem. Por exemplo, agora na pandemia, a ideia de que eu não posso fazer uma obra, né? Já passou isso, pelo menos, mas ou que eu não posso usar a piscina, não posso usar a piscina, eu não pode porque o condomínio chegou a essa conclusão. São regras do grupo. Por mais que você tenha, né, propriedade. Inclusive, cheguei já a estudar o assunto, que recentemente vi um problema de um senhor que jogou uma bomba de gás na obra do vizinho e verifiquei, né, que foi dito que a pessoa pode ser expulsa do condomínio. Olha que interessante, a propriedade é dele, ele continua com o apartamento, mas ele não pode morar no apartamento, porque ele está sendo expulso do condomínio. Condomínio é um grupo, tem regras, né? Porque para poder entrar e sair do apartamento dele, ele precisa passar pelo ambiente comum. Então, condomínio. O conjunto de condomínios, né, vai formar o nosso bairro. Né? O bairro tem suas características, teria, né, ter um tratamento, deveria ter um gestor do bairro. Né? Alguns bairros são tão grandes que têm lá os seus subprefeitos, mas o gestor do bairro para tratar de características. E aí chegamos no município, que é a unidade administrativa e política, né, mais onde tem uma eleição. Essa é onde nós vivemos. Nós vivemos no município. A gente não vive no estado, a gente não vive no país, a gente vive no município. E aí sim, o conjunto de municípios forma o estado. O estado está para tutelar o município. Da mesma forma que o Brasil, né, o governo central está para tutelar os estados, porque somos uma federação. Para inverter essa ordem, teríamos que nos tornar um estado unitário. Né? Então, muita gente realmente matou a aula de geografia quando achava que tinha que ser diferente. Né? Tem que só pode ser assim enquanto a gente for federação. Ok, chegamos então ao final desse pensamento. Existem outras conexões que devem ser feitas. É apenas para nos posicionar, né, dentro do que é, né, o nosso Estado moderno que nós criamos, não tem aí 600 anos que foram criados, e que a gente ainda está tentando entender como funciona. Né? A gente viu lá no passado, a gente era tribo, a gente virou império, reino na mão de dinastias, né, de pessoas, né, poder justificado aí pelo sangue, né, pela hereditariedade. Depois isso cedeu e deu lugar a feudos. Né? Os feudos
eles deram lugar depois a Estado absolutista, né? Que aí foi uma volta, né, também de hereditariedade, centralizar, e aí nasce o Estado moderno. Depois, que eu falo, a burguesia foi quem derrotou, né, o senhor feudal. Foi ela que botou o rei absolutista. Mas essa burguesia também cansou do rei absolutista. Veio logo em seguida, né, a Revolução Francesa com o ideal da república que nós conhecemos hoje, o ideal, inclusive, da democracia que a gente cria hoje, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Esse é o ideal que foi trazido, né? O iluminismo que nos trouxe uma ideia. O povo abraçou a causa, né? Ajudou a botar os reis para correr, guilhotinaram, né, muitos reis, e não foi fácil, porque isso passou por alguns processos, né, na própria França, com a presença de Napoleão. Napoleão era alguém que veio do povo, né, estudioso, brilhante, resolveu depois ser um dos que levava a ideia, né, ele foi cônsul, né? Ele era um dos caras que levava a ideia dessa Revolução Francesa e depois virou imperador. Aí virou imperador, quis expandir, né? O império cai, mas a situação não ficou muito bem definida, as coisas se arrastam. Tivemos a Primeira Guerra Mundial muito em função disso. A Primeira Guerra Mundial ela é, na verdade, uma explosão justamente dessa briga ainda entre burguesia e os reis. Vai acontecer já a Revolução Russa, né? A gente sabe que a Revolução Russa, inspirada em Karl Marx, é justamente a ideia. Karl Marx é um filósofo, né? Filósofo alemão. Quer dizer, aqueles que tentam entender a alma da coisa e botam, né, o povo, o trabalhador, no centro da coisa e criam um modelo que seria o comunista, né? Esse modelo em que, para passar por um modelo mais igualitário, teria que passar por um modelo de um Estado total, né? Um Estado total para poder chegar ao que seria, né, o povo realmente no poder. Mas nós tivemos depois a Primeira Guerra Mundial não dá vazão, inclusive vai dar origem ao nazifascismo, né, ela vai fazer com que exploda esse movimento, e aí a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, e aí a ascensão da democracia e da república moderna, que é os Estados Unidos. Muito interessante olhar que os Estados Unidos é um país que, como federação, deu certo, porque passou por uma guerra civil sangrenta, que deixou profundas marcas na sociedade americana. E com isso, né, os Estados Unidos levam esse ideal e se aproveitam também para se tornar a nação que manda no mundo, pelo menos de 1950 para cá. Evidentemente, rivalizando num grande período com a Rússia comunista, né, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era o ideal, mas aí também não deu certo, né? Quer dizer, o povo é substituído no poder pelos burocratas do governo, né? E aí, para entender um pouquinho, tem que ler o livro Revolução dos Bichos, né? George Orwell, quer dizer, vale a pena ler o livro. Ou seja, não deu certo, o povo não conseguiu chegar. O povo tentou chegar no poder na Revolução Francesa, a burguesia, vocês já nos apoiaram, fica por aí. Aí, quando chegou na Revolução Comunista, o povo tentou chegar no poder, talvez porque a ideia de povo também seja muito complicada, né? Em todo caso, vamos viver um período de Guerra Fria e de muita competição. A China vai se separar, né, dessa guerra. A China vai fazer um movimento muito interessante, que é um movimento de ficar quieto. Ficou quieto lá, né, muita gente para alimentar. É um país que foi invadido pelo Japão, bem pequenininho, invadiu o Japão invadiu a China, e outras coisas, né? A China foi humilhada pelo inglês na Guerra do Ópio, enfim.
A China resolveu, através da sua revolução comunista, ficar quieta e se preparar para o que está acontecendo hoje, né? Para o seu novo papel hoje. Começou a se tornar, né, a grande fábrica do mundo, matou a fome dos seus, do seu povo e, né, expandiu. Né? É interessante olhar esse movimento, enquanto a Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos brigaram. Aí a União Soviética quebrou e virou realmente a grande hegemonia americana, de pelo menos final, né, do século passado, início desse século, tivemos aí a grande ascensão. O ideal comunista foi para o brejo, né? A gente vê aí que não deu certo. Né? O movimento hoje é também de análise desse capitalismo selvagem. E a democracia, evidentemente, ela tem que ser sempre pensada, né? Ela tem que estar sempre sendo analisada, porque mesmo na mesma maioria ela não tem o direito de acabar com a minoria. Né? É uma coisa. A alternância do poder na democracia é muito interessante, né? Ela é uma coisa fundamental. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Não dá para você permanecer 16, 20 anos no poder. A gente vê os Estados Unidos, né? No máximo é 8 anos, 4, 8 anos e muda de republicano para democrata. E lá, quando muda de republicano para democrata, está mudando de tipo, né, de enxergar o mundo. Lógico que todos os dois são capitalistas, o democrata é um pouquinho mais chegado ao social e o republicano é um pouquinho mais chegado, né, ao trabalho e ao capital. Né? Mas essa alternância de poder lá faz com que eles estejam ainda vivendo, né, essa hegemonia. O que virá pela frente a gente não sabe, né? Com a ascensão aí desse modelo chinês, que já não é mais o modelo Xing Ling, como a gente falava, de produtos de baixa categoria, eles fabricam produtos de excelente capacidade, e chegamos no ponto, né, dessa pandemia que vivemos, ainda estamos reorganizando a cabeça, né, em função de tudo que está acontecendo. Mas é para entender, né, essa bolação do Estado. Né? Se o povo um dia... O grande caminho do povo é a democracia. O problema é que quando a pessoa ascende, né, a uma posição para resolver o problema dos outros, ela resolve ignorar o problema que ela tinha, ela assume o novo cargo de opressor, né, ou seja, ela se dá bem e ela continua. Esse é o grande problema, né, por isso que a gente não consegue acabar. Eu me lembro que em 1980 e pouco eu via o pessoal bradava que ia acabar com a corrupção, que era na época o PT, e deu no que deu. E hoje em dia a gente vê vamos acabar com a corrupção e continua. Quer dizer, a gente vê que um grande problema do Estado é estar subordinado a governos que são pessoas. E importante isso, somos nós. Tá? Vamos dizer, o governante é a cara do povo brasileiro. Fica aquela pergunta, o que você faria se estivesse lá? Ok? Então, fica essa reflexão, né? Papel do Estado, qual deveria ser o tamanho do Estado, e são pontos para que a gente deveria analisar.